Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, estou de volta, eu sou o Fábio e esse é mais um episódio do podcast Entendes o que estás lendo. Que jornada fantástica! Episódio hoje 556, Números capítulo 24, parte 2, 7ª temporada. Estamos vendo o livro de Números capítulo por capítulo, pouco a pouco, parte a parte. A gente está caminhando de uma forma aí muito legal. A gente tem aprendido bastante da palavra de Deus, eu com você. Nós juntinhos temos se deleitado de muitos ensinos preciosos do texto bíblico. Isso é um motivo de grande alegria, né? Esse é o 7º livro da Bíblia que nós fizemos, que estamos terminando. Números vai até o capítulo 36, sempre oscilando entre o livro do Novo Testamento, o livro do Antigo Testamento. Fizemos Gênesis, Êxodo e Levítico, estamos em Números. Fizemos João, Marcos, Lucas, e o próximo provavelmente será o Evangelho de Mateus, tá bom? E a gente vai firme aí, com a ajuda de Deus, a gente vai conseguir fazer esse trabalho cada dia, continuar a progredir. São 66 livros na Bíblia, né? 39 no Velho Testamento e 27 no Novo. Então são muitos anos aí que nós pretendemos estar aqui juntinho com vocês. Balaão e a quarta parábola. Vamos lá? Escute os outros episódios para você entender. Leia o capítulo, compartilhe e vamos juntos, sem perca de tempo. Balaão, ele aparece diante de nós aqui nessa parte, versículo 17 diante aqui do capítulo 24, como alguém que vendo não vê. Seus olhos estão abertos, mas ele não tem uma visão real da verdade eterna das coisas. Isso é muito interessante. Porque ele tem um conhecimento do Altíssimo, mas não aquele que consiste em viva simpatia com seu caráter, com a sua vontade, com a sua lei. Ele reconhece a bem-aventurança do povo de Deus resgatado, mas não tem uma participação pessoal nessa bem-aventurança. Ele discerne as visões brilhantes do futuro, o nascer da estrela de Jacó, o brilho do cetro real que governará o mundo, a vinda do Senhor Redentor do mundo, mas ele o vê apenas de longe. Nem agora, nem perto ele o vê. Não com uma consciência vívida, acelerada e autoapropriadora, não como a luz, a esperança, a vida, a alegria eterna de sua própria alma. É um retrato moral, um tipo de condição espiritual e caráter pessoal com o qual estamos muito familiarizados. A fé de muitos é destituída de eficiência, um poder salvador. Estar sozinho é estar morto. As suas percepções religiosas estão, portanto, divorciadas da vida religiosa. Eles têm exatamente esse conhecimento formal, ideal de Deus, sem nada daquela comunhão pessoal imediata, com sugestão que renova sua natureza moral, a semelhança e imagem do divino. Eles andam no abraço de sua presença, mas seus olhos estão fechados para que não o conheçam. Ele está tão perto e tão longe, tão claramente revelado e ainda assim tão obscuramente escondido, tão familiar e ao mesmo tempo tão estranho. Essa é a vida espiritual de muitos. Isso é visto na insensibilidade dos homens ao significado divino da natureza. O universo material, ele existe para fins espirituais e não o contrário. Deus cercou suas criaturas inteligentes com toda a riqueza, glória delas, a fim de revelar-se a elas e atrair para si seus pensamentos, afeições. As coisas invisíveis dele desde o princípio do mundo são claramente vistas. Romanos capítulo 1, versículo 20.
Mas quão frequentemente, meus queridos, os homens estão mortos para as impressões divinas. Eles não ouvem nenhuma voz, não sentem nenhuma influência de Deus vindo até eles através de suas obras, de sua criação. Eles não conhecem nada além dos usos inferiores da natureza. Nunca sonham em entrar através dela em comunhão com aquele que a inspira com a energia de sua presença. As tribos de Israel, cuja vida é nutrida e embalada nas regiões mais belas da terra, são muitas vezes as mais sombrias mentalmente e as mais depravadas moralmente. As piores formas de idolatria foram encontradas naquelas partes do mundo onde o Criador mais prodigalizou os sinais de sua gloriosa beneficência. As doces associações da vida rural, pastoral, em uma terra cristã como a nossa, estão menos ligadas do que deveríamos esperar que estivessem com a rapidez da percepção espiritual e a ternura da sensibilidade espiritual. Muito estranho ainda é que os homens cujas almas estão mais vivamente atentas a toda a beleza do mundo, para quem uma paixão que absorve e procura as maravilhas, as inspirações poéticas, falhem tantas vezes ao fazerem, ao não discernirem tudo que Deus criou, a presença do Deus vivo. A ciência, por exemplo, ela é para muitos um lindo véu que esconde sombriamente, em vez de um vidro através do qual os raios de sua glória caem sobre eles, o caminho radiante pelo qual eles sobem ao seu trono. Seus olhos estão maravilhosamente abertos, os olhos de Balaão. Eles têm conhecimento do Altíssimo, nas formas e modos de sua operação que poucos conseguem. Visões do Todo-Poderoso, nos céus gloriosos acima e na terra fervilhante abaixo, passam continuamente diante deles. E ainda assim, eles o veem, eles o sentem e não o conhecem. Quão diferente esse caso do de Jó, né? Jó 23, 1-10. Se eu soubesse onde eu poderia encontrá-lo. Aí você tem a inspiração apaixonada de uma alma que tem fome e sede de um Deus que se esconde. Aqui você tem Deus insistindo, pressionando sobre os homens os sinais, provas de sua presença, sem efeito algum. Não há cegueira mais sombria e triste do que a daqueles que se vangloriam de que os seus olhos estão abertos. E, no entanto, no mundo glorioso como este, não conseguem encontrar a presença do Deus vivo. Como Isaías vê a glória do Senhor enchendo a terra. Vê-se na indisposição dos homens para reconhecer a voz de Deus nas Escrituras Sagradas. Saber que a Bíblia é uma revelação da verdade vinda de Deus e conhecer a Deus como Ele se revela na Bíblia são duas coisas totalmente diferentes, meus queridos ouvintes. Existem aqueles para quem a revelação é como uma voz divina proferida há muito tempo, mas não agora. Uma voz que chega até eles através dos tempos, como um eco distante, mas não instantâneo e próximo. Para eles, esses registros antigos podem ser sagrados, veneráveis, dignos de serem preservados e até defendidos, mas em nenhum sentido são um canal de comunicação pessoal direta entre o Deus vivo e as nossas almas vivas. Inspirado uma vez, mas não instintivo, do instinto ali, com espírito de inspiração agora. Não admira que a palavra seja impotente e infrutífera sob tais condições. Não dá fruto na vida de muitos. Não adianta dizer aos homens que as Escrituras são inspiradas, se eles não sentem que Deus está nelas. Lidar como um espírito pessoal com seus espíritos para atraí-los à comunhão consigo mesmo. Um novo tipo de consciência é despertado. Uma nova ordem de efeitos é produzida quando o homem começa a sentir que a palavra escrita é a voz viva de Deus para a sua própria alma. Ele não pode desprezá-la então.
Ele carrega consigo uma autoridade que não precisa de nenhuma autoridade estranha para apoiá-la. A verdadeira demonstração do Espírito de Deus. E além disso, a alma na presença de todas essas revelações divinas é como alguém sob a influência de algum anestésico poderoso, recebendo impressões no sentido externo de tudo que está acontecendo ao seu redor, mas consciente de nada. Os olhos estão abertos como de Balaão, mas não há realização espiritual viva. Os que veem não veem, e os que ouvem não ouvem, nem entendem. Isso é visto na relação puramente ideal na qual os homens com demasiada frequência estavam em relação a Cristo. Por multidões, Cristo é visto, por assim dizer, de longe, como diz nos evangelhos. Ele é para eles apenas a visão de um sonho, uma abstração vaga e distante, uma mera figura histórica, o ator central num drama histórico trágico. Eles nunca tiveram qualquer tipo de relação pessoal com ele, nunca se curvaram diante dele em oração penitente, com coração partido, admiração, adoração, uma confiança infantil, um amor agradecido e abnegado. Não. A virtude nunca saiu dele para curar a doença de suas almas, porque eles nunca o tocaram. Há uma ampla distinção entre o conhecimento que vem por mero boato e aquele que vem por uma conversa pessoal, entre a visão distante e o toque vivo. Embora a fé seja em grande parte cega e pouco inteligente, ainda assim, se nela ouvir a sensibilidade viva da vida, é melhor do que toda visão clara e desanuviada de um olho que não é uma entrada real para a alma. Há uma manifestação futura de Cristo. Apocalipse 1:7, eis que ele vem com as nuvens e todo olho o verá. Qual será a relação que mantemos com ele então? Aqueles cujos olhos serão abertos como nunca antes? Será apenas para fechá-los novamente na noite eterna, consumidos pelo brilho do seu aparecimento? Você deve estar em comunhão viva com Cristo agora. Se quiser olhar para ele com alegria quando ele vier em seu poder e grande glória. Quantos de nós, meus queridos, reconhecem a voz de Deus nas maravilhas da natureza, nas escrituras sagradas, mas permanecemos distantes em nosso relacionamento pessoal com ele? Estamos verdadeiramente em comunhão viva com Cristo agora, ou apenas o vemos como uma figura distante e idealizada? Pense nisso. Feche os seus olhos se você puder, busca um local em silêncio. Vamos falar com Deus. Vamos orar. Senhor, nós precisamos tanto ser guiados para uma relação mais profunda e íntima contigo, onde não apenas reconhecemos a sua presença ou conhecemos as escrituras teologicamente ou sabemos de ti de uma forma histórica, mas que possamos se entregar completamente ao teu amor e vontade, no relacionamento íntimo e pessoal contigo, Deus. Não deixa a gente ficar longe de ti. Não deixa nós sermos uns religiosos hipócritas, cauterizados por placas ou denominações, que a gente possa transcender nossa religiosidade e viver uma experiência real contigo. Não ficar só ouvindo as experiências dos outros, mas ter uma própria experiência contigo. Obrigado por esses minutinhos aqui que a gente passou meditando a tua palavra. Que nós possamos voltar. E que o Senhor esteja sempre conosco. Todos os dias da nossa vida. Porque a vida não faz sentido sem ti, Jesus. Ela é muito sem graça. Sem a tua presença. Obrigado. Amém. Amém. A gente volta em breve, meus queridos. No próximo episódio. Te encontro lá. Tá bom? Pra gente continuar meditando no texto bíblico.
Deus abençoe. Tchau, tchau. Um abraço.